Continuando os nossos órgãos reprodutores, agora a gente vai estudar os frutos. Bom, os frutos, eles são todos os órgãos vegetais que se originam do desenvolvimento do ovário. Ele protege as sementes e ainda facilita a dispersão delas. Por exemplo, se um fruto tem 20 sementes, é porque 20 óvulos se desenvolveram após a fecundação de suas oosferas. Então, aí vocês estão vendo que o óvulo ele vai se desenvolver e formar a semente, e o ovário vai se desenvolver e formar o fruto. O fruto consiste do ovário fecundado e desenvolvido, como eu falei. Sua principal função é de proteção e auxílio na disseminação das sementes, e ele é composto de duas partes, o pericarpo e a semente. O pericarpo, ele compreende três partes distintas: o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. O epicarpo é a parte mais externa do fruto, o mesocarpo fica no meio e o endocarpo é a parte mais interna. A casca do fruto é o epicarpo, certo? Muitas vezes ela é fina, porém ela é impermeável, protegendo o fruto contra a perda de água. A massa nutritiva ou a polpa é constituída pelo mesocarpo. Já o endocarpo geralmente é representado por uma camada bem fininha, mas em frutos como o pêssego e a azeitona, eles crescem com a semente, que nesses casos é uma só. E no caso aí desse que tem muitas sementes, o endocarpo ele serve para proteger essas sementes uma a uma. Por isso que a gente vê que ele é bem alargado. Bom, a gente tem os tipos de frutos, né? A classificação. Eles podem ser carnosos ou secos. Os carnosos, eles têm o pericarpo relativamente macio e suculento. Eles são comestíveis, ricos em substâncias nutritivas, e eles podem ser do tipo baga ou drupa. A baga, ela tem várias sementes livres no seu interior, como por exemplo a laranja, o tomate, a uva, o maracujá e o mamão. Esses são alguns exemplos de frutos baga, várias sementes. Já a drupa, ela tem uma única semente grande que cresce com o endocarpo e forma um caroço. Como exemplo, a gente tem aí o abacate, né? Tem o pêssego, tem a azeitona, a manga, todos são drupa, porque só tem uma única semente. A baga e a drupa. Os frutos que são chamados de secos, eles têm o pericarpo seco, né? As paredes deles são duras e secas, e eles podem ser deiscentes ou indeiscentes. Os frutos deiscentes, eles abrem sozinho quando estão maduros, expondo suas sementes. São exemplos a vagem do feijão, o fruto da mamona, do algodão, certo? Já os frutos indeiscentes são aqueles que não se abrem sozinhos, mesmo quando eles estão maduros, como por exemplo as nozes da nogueira. Uma espiga de milho, ela é formada por várias flores femininas em torno de um eixo, no qual cada uma forma um fruto seco indeiscente, isto é, cada grão de milho vem de um fruto. Então, no caso do milho, ele é
deiscente. Temos ainda os frutos falsos ou pseudofrutos. Toda vez que a parte carnosa do fruto, que for comestível, mas ela for originada de uma outra parte da flor que não seja o ovário, o fruto ele não é verdadeiro. Por isso que eles são chamados de falsos frutos. Aí, como exemplo, nós temos a maçã. A maçã, o fruto verdadeiro dela são as sementes. E a parte que a gente come, né, que a gente chama de fruto, na verdade, é o receptáculo floral. O caju também é um outro exemplo. O fruto verdadeiro é a semente. E a parte que a gente come, né, a parte comestível do que a gente chama de fruto, seria o pendúculo floral. Ou seja, todos dois são provenientes de uma outra parte da flor que não seja o ovário. Aí vocês estão vendo o exemplo disso como é que diz? Fruto seco, fruto carnoso, fruto deiscente, tem a castanha aí, o indeiscente, que tem o jatobá. Temos aqui os frutos simples, né, que resultam apenas de um ovário. Aí a gente observa que eles têm apenas uma sementezinha no seu interior, como o pêssego. Temos ainda os múltiplos ou as infrutescências, que são cachos de flores ou inflorescências que, uma vez fecundados, vão originar um conjunto de frutos ligados entre si, como, por exemplo, vocês estão vendo aí o abacaxi, mas tem a amora, a jaca, o figo. Então, na verdade, são vários frutos ligados entre si, por isso que ele chama de infrutescências, vários frutinhos. Nós temos ainda os frutos que são chamados de compostos ou agregados, que originam-se de diferentes ovários, porém na mesma flor. Aí, como exemplo, vocês estão vendo a framboesa, mas também tem o morango, certo? É porque ele está aqui na parte de baixo. No caso do morango, a parte que a gente chama de comestível, na verdade é o receptáculo. E o fruto seco seria esses aquênios que aparecem por fora do morango. Aí tem mais dois exemplos, como eu mostrei anteriormente, de pseudofruto, né? O caju e a maçã, como eu falei para vocês. O que a gente come, na verdade, não é o fruto, né? No caso do caju é o pendúculo e no caso da maçã é o receptáculo floral. O fruto é a própria semente. Bom, nós vamos continuar no próximo vídeo.